Maravilha, que bom que você voltou. A gente já viu então, você já fez a parte sobre o destino Irlanda. Você viu a parte inicial, maravilha, foi para o quiz Mind Map. Agora eu vou falar um pouquinho sobre faculdades e alguns outros assuntos para a gente encerrar esse assunto maravilhoso que é o destino Irlanda. Adoro, Esmeralda, super maravilhoso. Então vamos falar agora um pouquinho sobre faculdades referência. É comum no formato do intercâmbio, de agências de intercâmbio, o primeiro processo e muitas agências de intercâmbio vão ter como primeiro e principal produto escolas de inglês, que seria o primeiro passo, né, para a maioria. Mas tem algumas agências de intercâmbio, tem empresas especializadas onde vão tratar na parte de faculdade de ensino superior mesmo. Então eu vou comentar aqui de algumas faculdades e algumas referências para você pesquisar futuramente mais detalhes sobre isso. Tá? Porque, por exemplo, aqui na Irlanda nós vamos ter essas três aqui como referência. E o mais importante é a gente não só conhecer essas faculdades, mas conhecer a referência para depois você pesquisar isso com mais detalhe. Tudo bem? Então, a primeira aqui, ó, Trinity College, super famosa. Foi, né, fundada em 1592, então super antiga, referências em diversos aspectos, em diversas áreas de ensino. Ela fica aí, né, ranqueada dezenas de vezes como uma das melhores faculdades, aí, né, entre as 100 melhores faculdades do mundo. Então é um negócio, tipo, não é qualquer faculdade. Tá? Uma outra universidade que é muito boa e é referência também, a UCD, ou a University College Dublin. Também é conhecida por ser uma faculdade global, né? Tem milhares de estudantes de diversos países. Então é uma ótima referência também. E uma outra que você pode falar, nossa, mas é um segmento muito específico, mas ela é referência também de ensino aqui na Irlanda. Por exemplo, a Royal College of Surgeons in Ireland. Beleza? Essa daí ela é privada, mas ela oferece lá PhD, Masters, né, para irlandeses e estrangeiros. Fora, ela tem ótimos programas de bolsas também. Tá? Mas fora isso, né, por que eu estou mostrando essas três faculdades e não falar, mas tem uma super que é famosa que é a DCU, por exemplo. A gente não vai discutir cada faculdade. O que eu queria trazer aqui, a proposta, é a gente trazer essa referência aqui que é o Times Higher Education. O que acontece? A gente tem hoje em dia tanto essa Times Higher Education e nenhum outro instituto, uma instituição, uma consultoria, né, britânica, eu vou comentar já no próximo slide, já em alguns momentos, que elas fazem a relação das melhores faculdades do mundo. Elas vão fazer um ranqueamento de acordo com, na verdade com diversos critérios elas vão fazer o ranqueamento. Então de acordo com o feedback do aluno, tipo de grade, reconhecimento, são de milhares de entrecruzamentos que eles vão falar, por exemplo, a MIT nos Estados Unidos é a melhor faculdade, Stanford, se eu não me engano, é a segunda, Cambridge, a terceira, eu não lembro direito todos os detalhes, todo o ranking, tá? Mas você consegue verificar isso no site, nesse Times Higher Education, tá? Uma consultoria que faz esse tipo de avaliação, isso no mundo. Inclusive, você quiser saber, quero saber da Unicamp, por exemplo, a universidade lá de Campinas, eu quero saber da USP, eu quero saber da Federal, da Bahia, por exemplo. Você consegue verificar qual é o ranqueamento da sua faculdade, da sua instituição de ensino aqui nesse Times Higher Education. Isso é importantíssimo porque amanhã você que tem um estudante que está indo para Nova Zelândia, por exemplo, quais são as melhores faculdades de lá? Você pode checar e você pode usar isso como uma boa referência para a sua consulta. Tá? Muito melhor do que só algum blog, do que só a opinião de um aluno. Vamos pegar algo de uma instituição séria, tá? Pensando nisso, vamos saber o que eu preciso saber mais sobre faculdades, tá? Então, aqui nesse próximo slide, o que é importante ressaltar? O ano letivo é diferente, tá? Eu espero que você já saiba que na Europa o ano letivo é diferente, não começa lá em janeiro, por exemplo. Quando ele começa? Tá? Lá em setembro. Tá? Então é um pouquinho diferente a ideia de férias do ano letivo, ele tem lá um ano letivo, mas o ano vai começar em setembro. Tá? Tem as diferenças de férias, depois procura mais detalhes que a ideia não é essa, a gente ficar detalhando quando é férias, quando não é. Tá? Até porque não é toda a agência de intercâmbio que vai trabalhar especificamente com faculdade. É um mercado, eu vou colocar até com um mercado mais específico. O que é importante você ver também o NFQ, que a gente comentou lá no quiz, National Premier Work of Qualifications,
ela é importante para você saber qual relação que eu tenho. Eu fiz já um curso de graduação no Brasil, eu quero saber qual que nível, que estágio que ele vai estar. E se eu fizer uma pós, é possível, eu consigo fazer esse depara? Você tem que usar o NFQ. Tá? É interessante, tem isso no próprio site e no link que eu deixei como material extra também vai ter essa informação. Tá? Depois você vai ter que consultar, que tem diversos tipos de cursos e assim vai. Tudo bem? Fora isso, né? Falando já de Irlanda, a capital Dublin é considerada uma das 50 melhores cidades para estudantes, então é algo muito bom. E aqui tem o nome de outra consultoria, uma consultoria britânica, um nome super, para mim, difícil para Dedel pronunciar, Quacquarelli Simons, ou QS, que é mais comum vocês acharem como QS. Beleza. Vocês podem procurar nessa consultoria também, que ela vai ter a mesma relação com pesos diferentes, com avaliações um pouco diferentes da Times Higher Education, mas o objetivo é o mesmo. Ela também vai dar um ranqueamento das faculdades. Tá? Inclusive no passado, a Times Higher Education e a QS eram a mesma coisa, era a mesma instituição, e foi alguns anos aí atrás que eles se separaram. Beleza, não tem problema, o importante é que você tenha essas duas referências aí, duas ótimas referências para ver qual que é o ranqueamento da sua instituição, ou da instituição que o seu futuro aluno quer estudar. Né? Ou às vezes ele pode buscar, eu quero estudar a melhor faculdade de tal região, por exemplo. Você pode dar essas referências. Não só isso, né? Como você pensar, ele vai fazer o curso todo de graduação, às vezes, né? Se você, ainda mais se você pensa em dar um tratamento diferenciado, vou colocar algumas situações. Supondo ele vem aqui para Dublin e está fazendo um curso de inglês. Simples, básico, beleza, um curso de General English, perfeito. Legal, mas o seu estudante, ele tem uma visão que ele quer fazer um curso ou ele precisa de alguma certificação diferenciada, ele gostaria de ter um algo a mais. Muitas vezes essas faculdades têm cursos, alguns gratuitos, cursos online, alguns que ele pode pagar, né, pagar uma parte fora, inclusive às vezes fora do intercâmbio, mas você pode oferecer isso para o seu futuro estudante. Fala, olha, tem a faculdade, a Trinity College, tem cursos assim, dá uma olhada, vê se te interessa, que às vezes quando você está fazendo o seu General English, você pode fazer também esse curso extra. Então isso é literalmente um plus, né? Algo que você embrulha para presente e entrega isso para o cliente como diferencial. Então isso pode te ajudar como referência, tá? Só uma dica, acho que vale a pena. O detalhe também para a faculdade, você tem que provar sua proficiência no idioma. Eu coloco provar, eu não falo, você tem que ter o IELTS, você tem que ter o TOEFL, você tem... Não, porque tem algumas faculdades que você não precisa ter alguma certificação específica. Se você já tem, facilita, que você fala, tá aqui, eu fiz no ano tal, tá valendo, e você consegue fazer essa adesão, né? Você entrar na faculdade, como simples provando isso. Mas às vezes você fala, mas eu não quero nesse momento, eu consigo pular essa etapa. Em algumas instituições de ensino, algumas faculdades, você consegue falar, olha, eu quero provar minha eficiência pela prova de vocês. E às vezes a faculdade tem uma avaliação também em inglês, né? Onde com isso você pode fazer, muitas das vezes, pelo menos aqui na Irlanda que eu conheço mais, você não paga. Então às vezes isso pode ser algo interessante, né? Claro, não quero fazer agora um IELTS, por exemplo, mas eu posso ir na faculdade questionar para fazer a prova de proficiência deles, tá? Isso é regra? Não é regra, mas muitas faculdades fornecem isso aí como um benefício aí para o aluno e com isso você acaba economizando, tá? Então é uma sugestão também. E se você for entrar nesse mercado, você tem que pesquisar mais, tá? Porque vai depender da faculdade. Algumas, por exemplo, elas vão perguntar do personal statement. O que é isso? Eu tenho que fazer uma cartinha para mostrar, olha, eu quero muito fazer o curso, por quê? Porque eu sou um cara assim, porque as minhas qualificações se adequam, né? E o meu objetivo final se adequa à grade do curso. Você tem que fazer uma carta falando, eu quero muito ficar com você. Tá? É quase, literalmente um currículo aí. Tá? Aquilo às vezes vai ser o primeiro passo, aí quase uma cover letter para a sua entrevista. Que algumas faculdades também têm um processo de entrevista. Algumas sim, algumas não, depende, tá? Depende do curso, depende da faculdade,
mas pode ter isso. E o Personal Statement também é uma coisa que você pode contribuir e auxiliar o seu aluno. Tem muito vídeo no YouTube explicando sobre o Personal Statement. Tem a maioria das faculdades também falam, olha, a gente quer um Personal Statement. Como que você tem que fazer? Tem cartilha sobre isso, ele vai falar quais são os critérios que eles vão avaliar. Fora isso, o Personal Statement ela pode perguntar por carta de recomendação, que é algo que você tem que preparar bem antes. Inclusive a carta de recomendação da sua faculdade atual no Brasil, por exemplo. Um professor falando, um diretor falando, olha, eu valido que o aluno atual, ele é um ótimo aluno, vai fazer diferença tanto na instituição de vocês, como o currículo de vocês vai fazer diferença no objetivo final dele. Tá? Então isso pode contribuir bastante. Vamos para a próxima agora, vamos falar agora sobre escolas de inglês. Tá? Qual que é o detalhe da escola de inglês? Primeiro ponto, tá? Você vai ter que pensar, a gente tem uma grande divisão que eu vou falar de regulamentação. As regulamentações aqui da Irlanda, que é para europeu e para não europeu. Simples. Já isso muda? Muda completamente. Tá? Então eu vou separar um pouco e vou começar a falar agora de regulamentação para não europeu. Por exemplo, brasileiro. O que é importante? As escolas têm que ter algumas certificações necessárias. Vamos falar já sobre essas certificações. Então é importante. Uma delas, e a principal é essa, ela tem que estar nessa lista do ILEP. Lembra que a gente comentou lá do quiz? É essa mesma ideia, tem que estar na lista do ILEP. Lembra aquela lista que é pela imigração que vai fazer o gerenciamento dessa lista, vai falar se a escola está dentro da qualidade esperada que a Irlanda espera. Então, aquela mesma lista anualmente é feita, desenvolvida, então é importante que a escola esteja na lista do ILEP. Se não está, eu posso comprar um curso? Pode, claro que você pode. Vai dar direito ao visto, ao Stamp 2A, ao Stamp de estudante, aquele lá de 6 meses de curso mais 2 de férias? Não dá. Então isso que é importante reforçar, frisar aí para todos. Essa lista passou a valer desde outubro de 2005, beleza? Antigamente a certificação era o ACES, e daí saiu esse ACES e entrou a lista do ILEP. Tá? Nada muito diferente porque os critérios foram os mesmos, eles só foram afunilando mais, organizando esse processo mesmo, a parte da imigração foi se organizando para aumentar o padrão de qualidade. Por quê? A Irlanda quer se tornar uma referência para os estudantes. Tá? Então ela está trabalhando nisso, eu vejo que está fazendo o papel dela, está trabalhando, está nesse desenvolvimento aí para ser referência na área de educação. Tá? O que é importante? Né? O Learning Protection ele é obrigatório. Hoje em dia, até muitas vezes quando você vai comprar um curso, o Learning Protection já está lá. O curso é tanto e o Learning Protection ele fica lá já no orçamento praticamente padrão. Tá? O aluno não tem muito o que escolher porque é um seguro obrigatório. Né? O que é isso? Você que não conhece o Learning Protection, o que ele é? Simples. Ele fala, olha, se der algum problema com a sua escola, esse Learning Protection vai garantir que você não fique na rua, vamos dizer assim. Tá? Ele vai te reaver os valores, consegue te colocar em outra escola, ele tem esse processo aí de segurança para o aluno. Tá? Maravilha, isso eu acho que é mais uma segurança aí. Ainda mais você está cruzando os mares, está chegando em um lugar diferente, não sabe... eu só vi a escola por uma foto, eu vi, será que é verdadeira, será que não? Bom, se você tem o Learning Protection, isso te dá uma garantia. Não que você não vai ter dor de cabeça, né? Que querendo ou não, se você comprou um curso e perdeu, é uma dor de cabeça, mas você não fica desamparado. Tá? Fora isso, né? Então, de novo, ILEP, mais seguro obrigatório. Se você tem outras, né? Se a sua escola que você vai vender tem outras certificações, por exemplo, a gente tinha o ACES, eu tenho a ISO 9001 ou a ISO 14001. Isso faz alguma diferença? No fundo, não faz nenhuma diferença. Tá? Pensando na imigração. Tá? Pensando em qualidade, todas as outras certificações podem contribuir. Que você fala, uma escola que tem ISO 9001, por exemplo, é uma escola que tem padrão, que você tem uma padronização nos processos, tem um fluxo, isso quer dizer que teve uma organização maior. Tá? Você que já trabalhou com isso, às vezes você compra coisas de empresas que tem mais 9001, por exemplo.
Isso no Brasil é muito comum, o meu fornecedor tem que ter a ISO 9000 para eu poder comprar dele. Tem várias questões, né? Então, não é vamos dizer assim, obrigatório, mas pode ser um diferencial para o seu conforto, inclusive. O ICAOS também é uma certificação europeia de padrão de qualidade, então se a escola tem isso demonstra que ela tem qualidade de ensino. É obrigatório? Não, não é, mas é uma boa quando a escola tem. Outra que, por exemplo, Education Stars. Education Star é uma certificação que é da Suíça. Se eu não estou muito louco, a da Suíça. Ela mostra isso. Se a sua escola tem isso, é mais uma certificação que você tem qualidade na educação para uma outra instituição, né? Então, quanto mais prêmios as escolas e mais certificações a escola tem, melhor a qualidade dela. Nós temos o MEI. O MEI é também muito interessante. Você pode usar isso tanto como um argumento de venda, como também não vai fazer aquela, nossa, super diferente. Aquela coisa não é obrigatório, mas pode contribuir. Por exemplo, esse MEI é o que é? As escolas aqui de Dublin, principalmente de Dublin, se juntaram, fizeram uma união, falaram, olha, se alguém dessa escola aqui, desse conglomerado de escolas, se eu não me engano são 52 escolas, se você está na escola 1 e essa escola 1 fechou, não tem problema. A gente garante que se a escola está no MEI, esses alunos da escola 1 vão ser distribuídos para o mesmo curso, né? Se ele está num curso, por exemplo, intermediário, ele vai para um outro curso intermediário em outra escola. Tá? Ótimo, isso daí é mais uma forma de mostrar segurança. Olha, ele está aqui no MEI, o seu aluno sempre vai ter algum lugar para estudar. Sensacional. Então isso pode ser tanto um argumento, né? Como também você tem o detalhe, né? Que você fala, olha, é muito bom, é muito bacana, mas você tem um contraponto. Às vezes você está numa escola em Dublin, com uma escola, você tem a melhor escola dentro da MEI, só que às vezes a segunda melhor escola não tem vaga e você vai ter que ir numa escola mais longe, ou uma escola não com a mesma qualidade. Aquela velha história, você vai ter uma dor de cabeça, mas isso também vai te reduzir isso, né? Reduz os riscos. Então, todas essas certificações só para mostrar, olha, pode confiar que aqui está garantido, você pode vir estudar que você não vai ter problema, né? A Irlanda busca esse compromisso aí com o aluno, que é que ele também se sinta confortável. Ponto turístico na Irlanda tem diversos, aqui eu só coloquei alguns, vocês vão encontrar mais no material de apoio que vai ter no Mind Map, vai estar disponível, vão ter mais algumas, principalmente do que eu conheço, tá? Vamos dizer assim, uma biblioteca mental aí, e de alguns livros que eu tenho, tá? Então eu vou colocar algumas referências, mas aqui a gente tem algumas. Tá? É importante você saber, como consultor, conhecer um pouco desses pontos turísticos. Minimais falam, não, é em Dublin, não é em Dublin, é na Irlanda, não é na Irlanda. Porque se você já foi para o destino, fácil, lindo, muito moleza, porque você já, no mínimo, às vezes até você já foi visitar. Mas se você não conhece, é um destino que você nunca viajou lá, estava lá presente, de corpo presente, você vai ter que saber disso daí, vai ter que dar uma estudada. Então, por exemplo, Temple Bar, Wicklow Mountains, Guinness Storehouse, Wax Museum, acho que quase todo lugar no mundo tem um museu de cera, Museu de História Nacional também, sensacional, o próprio Trinity College que a gente comentou é um ponto turístico, a biblioteca foi até algumas partes da biblioteca foi usada para o filme do Harry Potter, por exemplo. Então um amante aí do Harry Potter vai se encantar em visitar a Trinity College. Então é interessante você saber disso para você poder vender aí, você ser um bom consultor. Falar, olha que bacana, olha isso é um diferencial, isso pode ser bacana no seu momento do seu intercâmbio. Inclusive você vai conhecer a biblioteca onde foi gravado aí, inspirado também, a biblioteca do Harry Potter. Interessante você conhecer isso. Quanto mais informação, é melhor a sua consultoria aí de intercâmbio. Fora calçada dos gigantes, cliffs, né, que são os penhascos, e assim vai. A gente poderia falar aqui mais 20, mas aqui é só alguns exemplos. Para conseguir cada vez mais entrar na cultura daquele país, daquele destino que eu vou oferecer para o meu estudante, eu tenho que saber dos filmes. Mas filme o que é? Não é o filme que só foi gravado lá, você pode usar isso. Não, foi o pano de fundo, foi gravado
na Escócia, então é legal que você saiba lá, porque você vai ter uma ideia geográfica. Então isso pode te dar uma boa informação. Mas aqui, alguns exemplos aqui que eu estou passando, que são filmes que vão mostrar um pouco da cultura, né, daquela parte da vivência do dia a dia das pessoas aqui da Irlanda. Alguns foram só gravados aqui, mas alguns falam de pessoas irlandesas, né? Então isso é interessante para você começar a sentir, mas aqui será como que é o accent, né? Como que é o sotaque dele. Eu achei interessante, não achei, consegui pegar, é diferente, com certeza é diferente, você vai sentir diferença, ainda mais se você está acostumado, por exemplo, eu sempre ouvi Friends, ótimo, super americano, você vai pegar uma série irlandesa, você vai sentir muita diferença, não só nas palavras, né, que vão ter palavras diferentes, como também no accent, né, no sotaque de cada um. Mas isso que é o bacana, você começar a curtir a viagem até antes mesmo de ir. Eu sempre falo isso, olha, começa a viajar antes mesmo de estar com o ticket comprado, você consegue ver e começar a sentir, pô, não, gostei muito, eu quero ir no mesmo pub que foi do filme X, eu quero conhecer essa cidade porque me encantei, fiquei muito curioso com tal lugar, tá? Então isso é muito bom, vale muito a pena. Então aqui há uma lista aí de alguns vídeos, alguns filmes irlandeses, são assim, eu coloquei por ordem de estreia quando foram lançados, não quer dizer que esse é o melhor e esse daqui é o pior, tá? Isso vai depender muito do seu gosto, tá? Alguns, por exemplo, esse primeiro, Young Offenders, ele é uma comédia irlandesa, faz muito sentido quem está aqui. Eu vou falar que é um filme super local. Se você está aqui e conhece um pouco, faz muito sentido. É engraçado. Se você não conhece nada daqui, nada da cultura, você vai achar legalzinho. Né? Legal, se tiver uma pipoca, valeu a pena. Mas é um filme local, mas é interessante, que às vezes você vai fazer, putz, fez sentido quando eu cheguei lá. Ou se vou recomendar para a pessoa ver de novo e repara nessa cena, se você já conhece mais, vale a pena. Por exemplo, às vezes aqui de Brooklyn, comenta de uma parte passada daqui, tem algumas cenas daqui da Irlanda antiga, né? Então, faz sentido, não faz? Um pouco, vale a pena, acho que todos você começa a receber, né, influências do seu futuro destino, é super interessante. Como lição de casa para dar para o seu aluno, para o seu futuro intercambista aí. Agora vamos falar, para começar a encerrar um pouquinho, prós e contras do destino. Jean, mas se você está indo, nunca vou falar um contra de um destino que eu estou vendendo, né? Para a gente pensar um pouquinho, dependendo do vendedor, ele fala, não posso falar algo ruim, uma característica ruim aí pro meu cliente, não vou falar. Eu discordo, tá? Eu tenho que discordar um pouquinho desse ponto. Às vezes, quem já trabalhou com venda, é lógico que o vendedor, muitas vezes, naquela coisa que é negativa, ele vai falar, olha, mas você tem isso daqui, que é muito bom, então esse ponto não é nada, né? Você não vai nem, não vai afetar o desempenho, o seu sonho, nem nada. Como a gente trata com sonho, então a gente tem que tomar cuidado. O cliente, o estudante, o intercambista, ele tem que estar claro onde que ele vai pisar, até para quando ele não chegar aqui o negócio desmorone e ele fala, olha, foi por sua culpa, né? Imagina, meu sonho foi uma droga. A gente não quer isso, tá? A gente não quer isso de forma alguma. Então é importante que você tenha os prós e contras, às vezes você pode até construir isso com o seu cliente. Por quê? Para muitas vezes o que é contra para mim não é contra para o meu futuro cliente. As perspectivas diferentes, visões diferentes, experiências diferentes. Então, depende, tá? Isso que eu quero trabalhar com vocês, mas a gente tem que falar, olha, isso pode ser um desafio para você. Isso é um ponto de atenção. Você não precisa falar, olha, isso é um contra, tá? É horrível, não vá porque é frio, por exemplo, Irlanda. É um ponto que você tem que abrir, né, falar super aberto com o seu cliente, não, porque aqui na Irlanda é frio, tá? Não faça isso, tá? O cliente tem que ter essa ciência, e quanto maior a transparência, isso maior a confiança que pode gerar, tá?
maior confiança, maior o rapport que pode acontecer e falar, nossa, eu confio realmente no que ele falou, tá? Então vamos jogar super aberto com o futuro cliente, o futuro intercambista, beleza? Então ó, vamos falar de alguns aqui. Vou começar com os prós, que tá fácil. Prós, para alguns, o visto de estudante que permite trabalhar. Não vou nem discutir isso, né? Isso é uma super diferença, é um super diferencial. Olha, fora você estudar, que você vai ter um investimento, você consegue trabalhar, que o trabalho te dá duas grandes possibilidades que eu acho magníficos. Primeiro, quando você começa a trabalhar, você, independente do trabalho, você vai ter que falar um pouco de inglês, cara. Você vai ter que falar. Nem se for para algumas palavras do cotidiano, você vai aprender. Mas na Irlanda tem muito subemprego, né, que o pessoal fala, porque é o kitchen porter, como cleaner. Primeiro que quando você vem aqui, você vê que não tem aquele peso que muitas vezes, né, com uma questão cultural, no Brasil tem, nossa, não, todo mundo assim, quando você trabalha, por exemplo, como kitchen porter, né, por exemplo, no mercado que você vai fazer a sua compra é o mesmo mercado que o seu chefe, né? O dono da empresa vai fazer a compra. Então não existe grande diferença, graças a Deus, países desenvolvidos, né? Europa nisso, só vivendo aqui que você vai perceber um pouco isso. Tá? Eu não vou entrar muito nessa diferença cultural, porque adoro o Brasil, amo o Brasil e são somente opiniões, tá? Não quero entrar nesse detalhe. Mas o ponto é, você vai conseguir trabalhar e com isso vai forçar você a falar. Básico, tá? Independente disso, você vai ter que falar em alguns momentos, e com isso vai desenvolver o seu inglês. Simples. Às vezes vai ter que mandar uma mensagem para o seu chefe, e aí, que eu mando? Como que eu mando que eu vou chegar atrasado, ou eu vou conseguir sim fazer naquele horário, eu vou chegar no horário certo. Há tantas coisas rotineiras que isso vai te forçar a falar. Fora grana. Não tem jeito. Com isso vai te ajudar no seu aluguel, com isso vai te ajudar a salvar uma reserva, principalmente aqui na Irlanda é algo muito tentador, as viagens que você tem aqui na Europa, Londres está aqui do lado, Escócia está aqui do lado, Bruxelas está aqui do lado, e França, e a Europa toda está aqui do lado, com passagens muito baratas, então vale muito a pena. Então isso daí te ajuda, te abre uma possibilidade maravilhosa, porque é certo. Uma coisa quando você vem e está fazendo sempre a conversão, nossa, 2 euros, nossa, mas 2 euros não são 2 euros, 2 euros, mas eu paguei 4 reais cada euro, nossa senhora, 8 reais. Você para de fazer essa conta, só de parar de converter sempre, nossa, é um alívio, uma libertação da sua alma, quando você começa a receber em euro. Então, isso é maravilhoso. As coisas mudam mesmo quando você começa a receber em euro. A felicidade, as cores, tudo muda, tá? Então é um super mega favor aí, a favor de Dublin, tá? A favor da Irlanda, perdão. Então, o tempo do visto, que você tem um curso de férias, 8 meses, né? Você tem lá os 6 meses do curso, mais 2 meses de férias, você pode trabalhar no período todo, lembrando que o período todo depois do JNIB, não quer dizer que você chegou aqui no dia 1º de janeiro que você já vai começar a trabalhar. Não, você tem que ter o JNIB primeiro, então é importante a data que você tem na imigração. Conseguiu o JNIB, daí outra história, você consegue aplicar para trabalho, às vezes já conseguir trabalhar. No meu caso, por exemplo, no dia que eu peguei meu JNIB, foi o mesmo dia que eu consegui o emprego, já consegui um trabalho e comecei a trabalhar no dia seguinte, na verdade, que eu fui na imigração de manhã, no dia seguinte já estava trabalhando aqui. Então, lindo, espero que você tenha essa mesma experiência, torço. Não é todo mundo, mas deu certo comigo, eu conheço outras pessoas nesse mesmo caminho, tá? A possibilidade de renovação, isso é ótimo, porque muitas vezes você chega aqui e você fala, nossa, meu inglês foi o que aconteceu comigo, tá? Uma outra experiência pessoal. Cheguei aqui e falei, nossa, legal, tô aprendendo pra caramba, meu inglês melhorou muito, e quanto mais eu aprendia, mais eu via, eu falei, nossa senhora, não sei nada no inglês do que eu gostaria de chegar, ainda vou precisar de mais tempo, e tem essa renovação. Então lembra, eu tenho um curso, possibilidade de 2 renovações de escola de inglês, fora de poder também entrar no college, para fazer a faculdade, que daí te dá mais tempo ainda. Então essa possibilidade é super tentadora, maravilhoso. Fora que a gente já comentou, viajar para o resto da Europa. Tá? Isso então são os prós.
Contras. De novo, lembra, o que é contra para você, talvez não seja para o cliente, mas eu vou comentar algumas realidades aqui. Né? Para alguns, o contra pode ser o clima. Tá? Sempre tem aquela coisa, não, mas eu gosto do friozinho, putz, beleza, seja bem-vindo. Tá? Mas eu conheço recentemente, inclusive, uma amiga minha falou assim, olha, Jean, para mim, eu preciso, né, não consigo trabalhar bem com frio. Aqui, às vezes, Irlanda não seria o melhor destino. Inclusive, no final, ela foi para Malta, né? Um outro ótimo destino para aprender inglês e clima bem mais agradável, né? Pensando que você que não consegue cooperar, conviver com o frio. Lembra que a gente comentou já no nosso teste? A gente tem aqui o clima, que no inverno aí, a média aí de 4 graus e no verão vai ser 16, 18. Então, para alguns... Aí você fala, nossa, no verão a média de 18, a pessoa tem um treco. Tá? Então, pode ser a questão do clima. Lógico que tem aqui a questão, é programado para isso, é preparado para isso, as casas com calefação, com aquecimento e tudo mais, mas tem gente que não consegue cooperar com isso. Importante que isso seja muito claro aí na hora do curso. Tá? Dificuldade aí para arrumar moradia. É um ponto. De uns 2 anos para cá, vem aumentando, vem inflacionando aí o valor do aluguel. Agora a Irlanda já faz mais ou menos um ano, ela entrou com novas leis, ela colocou uma porcentagem de acréscimo aí, de aumento do aluguel, isso deu uma segurada, mas o valor já estava um pouco mais alto, principalmente se você compara com cidades como Galway, como Cork, como Limerick, o valor é bem menor. Mas Dublin é capital, não tem jeito, toda capital o valor do custo, principalmente do aluguel, é mais caro. Tá? Então você tem sim uma dificuldade de achar moradia, principalmente perto de Dublin, no centrinho, Dublin 1, Dublin 2, 3, assim, os Dublins próximos do centro tem uma dificuldade maior de encontrar. Uma coisa simples e muitas vezes a gente recomenda não vir com uma acomodação somente de uma semana. A gente recomenda 2 semanas, isso é uma recomendação que a escola, né? No caso a SEDA faz, pelo menos 2. Não, mas não dá, eu já tenho molejo, eu consigo me virar, tenho uma amiga, eu quero fazer Beleza, você consegue arrumar casa com uma? Consegue, mas você tem que focar. Né? Tem que ir, tem os grupos do Facebook, tem sites como Daft, por exemplo, que é de aluguel. Às vezes a pessoa já tem um bom inglês, já tem um traquejo, já consegue se virar de ir para um canto para o outro, já tem viajado, consegue. Nunca conhece nada, não conhece nada de inglês, eu falo, dá, é a escolha do próprio cliente, né? Mas eu recomendaria 2 semanas, porque eu falo, olha, é melhor, né? Uma semana, inclusive, só para você se ambientar, e uma semana só para você procurar. Tá? Então, pode ser que a pessoa no primeiro dia, mas o ponto não é tão simples de arrumar a acomodação, e esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer nesse treinamento, tá? Nesse curso. Próximo ponto pode ser o contra sair da zona de conforto, tá? Foi criado lá aquela coisa, criado com todos os mimos do pai, da mãe, da avó, de todo mundo, e vai ser a primeira coisa, não sabe cozinhar, não tem dinheiro, né? Quando ela fala, você não consegue cozinhar, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer nada, nunca saiu, não sabe nem como funciona câmbio, não tem noção nenhuma, não sabe inglês e vai vir pra cá sem nada e achando que vai comer todo dia em restaurante. Não vai, a não ser que você tenha dinheiro. Você tem dinheiro, claro, posso fazer isso à vontade, tá? Sem problema, pague sempre para alguém. Mas o intercâmbio é sempre, eu vou sair da minha zona de conforto. Primeiro, eu já estou saindo do meu país. Segundo, é uma outra língua. E terceiro, outro costume que eu vou estar sozinho muitas vezes. Outros que agora, talvez, tudo depende. Para alguns, por exemplo, a avalanche de estrangeiros aqui em Dublin. Você tem muito aluno vindo. Então, para isso pode ser um problema. Nossa, mas está vindo um monte, eu quase não conhecia o irlandês. Se você fica só no Dublin, sim, você vai ouvir bastante, por exemplo, pessoas falando português, falando italiano, falando francês, falando nigeriano, falando todas as línguas aqui. Né? Isso, por sinal, para mim é uma riqueza. E se você fica só no meio, né, assim, no seu meio com brasileiros, por exemplo, você tem possibilidade de falar português em tudo quanto é canto, porque existe um mercado brasileiro, por sinal nem só um. Você pode ir em bares e pubs onde vai ter um brasileiro lá,
Você vai achar brasileiro em todo lugar, graças a Deus somos muito, né, fortes, super resilientes e nos viramos de tudo quanto é jeito, tá? Então se você quiser ficar sempre no meio de brasileiros, você vai ficar. Se você quer sair da sua zona de conforto, você consegue ter amigos de várias nacionalidades, irlandeses e assim vai, e treinar muito seu inglês, né? De novo, vai depender muito de você. Não coloco a responsabilidade disso no país. Tá? Primeiro porque você pode ir em qualquer canto do mundo e vai achar brasileiro. Tá? Eu acho que nisso fico até orgulhoso porque somos fortes. Né? Não, somos super resilientes, super adaptáveis aí às situações. Então, Dublin não é diferente, onde você vai achar sim brasileiros, é um destino procurado sim para brasileiros. Para alguns, o sotaque pode ser um pró, como também um contra. No início realmente é difícil, né? É um desafio aí você entender o sotaque, simplesmente porque você está acostumado a ouvir, né, professores britânicos ou professores com sotaque americano. A gente ouve muito, né, filme, Hollywood americano, então quando você vê com um sotaque diferente, você vai sentir tipo, oi, o quê? Né? O sinal, assim, é um super desafio e para mim hoje é maravilhoso, que hoje eu escuto qualquer filme americano, por exemplo, para mim, nossa, tá falando tão claro, pode ser um filme super barrista, mas para mim o sotaque foi um super desafio maravilhoso, que agora passei por isso, consigo entender tranquilo o sotaque londrino, consigo entender tranquilo o sotaque americano, por exemplo. Então, e o ponto você aprende inglês, né? Você vai saber conjugar o verbo, você vai conseguir falar, você vai saber a colocação, mas ali a pronúncia é um pouquinho diferente, o sotaque é um pouquinho diferente, isso é super ajustável. Eu vejo cada vez mais que isso é de menos, super. Comida, para alguns pode ser tanto um pró quanto um contra, não pode esquecer que está aqui na Europa, então você vai achar de tudo, né? Você tem os queijos franceses, massas italianas, toda a Europa aqui à disposição também, da Irlanda você vai achar de tudo, você vai achar seu arroz, vai achar seu feijão, normal. A única coisa, igual eu comentei, você vai ter que fazer muitas vezes, né? Mas isso depende do seu orçamento, da sua vivência, o que você busca. E mesmo assim, comidas prontas tem diversas opções, tem muita opção e super em conta. Às vezes uma pizza que você vai comprar, pizza boa, você vai pagar €1, €1,50. Se você almoça lá e você janta por €1, €1,50, nossa, é libertador isso. Tá? Então é um ponto, lógico que você não vai comer todo dia pizza, mas só um exemplo. Segurança. Com certeza, né, é só pensar no índice de desenvolvimento humano, lá o IDH. A Irlanda está em 11º lugar, isso mostra, né, que a gente está muito à frente, feliz infelizmente, do Brasil, então a segurança aqui muito mais tranquila. Tá? Tem gente que pode falar, mas eu vi um caso lá. Depende, se você só vê o da Athena daqui de Dublin, você só vai ver sangue mesmo, né? E para falar mesmo assim é difícil você ver sangue, né? Mas olha, uma pessoa foi atropelada, uma pessoa caiu no rio porque estava dirigindo, coisas extremamente possíveis de acontecer. Pô, vamos aqui só para o último ponto, tá? Agora, existe aí algum perfil ideal de intercambista aqui para Dublin? Você consegue falar, não, o perfil ideal é perfil de pessoas com 18 a 24 anos, sexo masculino, sexo feminino, ou que com um orçamento de até X mil reais. É possível fazer isso? Definir algo fechadinho? Não é. Se você pensou, tipo, não, talvez, é um pouquinho mais difícil, tá? Por que eu falo isso? Aqui você, lógico, em todo o mercado você vai ter um público maior, né? Por exemplo, de 24 a 30 anos é um público que muita gente, né, que vem aqui para a Irlanda está na faixa do 24 até uns 32 anos mais ou menos. É um público muito grande aqui. Tem gente com 18 anos? Tem. Tem gente com 50 anos? Tem. Tá? Você tem esse público maior. Mas não tem um estilo muito, mas o estilo é assim, um estilo mais engomadinho, um cara mais certinho, mais posh, né? Vamos colocar um inglês aí. Um cara mais assim, um mochileiro que vai vir pra cá. De forma alguma, eu já vi gente com todos os tipos de orçamento aqui, com muita grana, com super bem no risco, no talo, né? E todos fizeram aqui, alguns mais felizes, outros menos,
mas no final todos fizeram intercâmbio. Tá? O que eu quero falar é que não existe o destino perfeito aí para... Ah, não, esse daqui é o destino perfeito para você. Não, o que a pessoa quer? Dependendo do que ela quer, dependendo do que ela busca, a gente vai ter melhores destinos. Irlanda é um destino muito favorável, até pela questão do permitido a trabalhar, e pelo valor também é muito mais baixo se você compara a Nova Zelândia, por exemplo, ou Austrália, que são destinos maravilhosos também, mas você tem um custo muito maior. Então isso às vezes é o limitador, né? O qual que vai separar as águas, aí separar os clientes, quanto dinheiro ele tem para investir, né? Quanto tempo ele vai ter para isso. Então isso é a coisa mais básica e simples. Então é isso que você tem que pensar, tá? Não existe um perfil perfeito aqui para a Irlanda. Aqui a Irlanda ela aceita muitos tipos de perfis. Então isso é a parte maravilhosa aí que eu gostaria de trazer essa mensagem para você, tá? Não pensa, então esse cara é ideal para X. Não pensa assim, não coloca todo mundo segmentadinho, não é um quebra-cabeça isso, tá? É mais pelo que a pessoa quer a longo prazo, qual que é o objetivo e o que o destino tem a oferecer para ela. Tudo bem? Foi um super prazer. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre Irlanda, você pode ir pelo próprio chat, tá? A gente está feliz em responder. Às vezes a gente vai ter a resposta na hora que você colocar, porque não é um chat online, mas a gente vai te trazer essa resposta para ti. Tudo bem? Perguntas muito específicas, por exemplo, mas do Stamp 2 para o Stamp 2A, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que fazer, o meu appointment na imigração deu erro. Lógico que a gente não vai tratar isso, tá? Que isso não é um suporte, né? Não é um suporte à Irlanda. Sim, é um treinamento para formação de consultores